baita guarulhense, e esse cara é daqui. E vejam só, não é que eu queira dar spoiler, mas o cara começou do nada, com 5 reais. Esse cara morou na rua e construiu a maior empresa de cosméticos para barbearia do Brasil. Ele inventou esse setor e ele está aqui com a gente para dividir essa jornada. Peço que vocês recebam com muito carinho Robson Calegon. E vamos falar de Alpha Lux. Esse cara começou muito cedo, né, Robson? Tem gente que diz que a vida começa aos 40. A gente descobriu com você que a vida pode começar aos 7. Conta um pouco pra gente como é que foi desde pequenininho. Boa noite. Não sei. Alô? Alô? Foi. Sacanagem com o pessoal do e-mail, Catinha. Vamos lá, tá valendo. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Quando o Fábio foi na minha empresa, eu fiquei muito feliz, porque é um reconhecimento de algo que a gente vem fazendo há muitos anos. Então, ele me perguntou sobre como começou, e eu desde os 7 anos eu trabalho. Mas eu trabalhava sempre por um objetivo. Então, quando fala 7 anos, é porque isso foi impregnado em mim, que o trabalho era mais importante. Então, eu tinha que ter um objetivo. E eu fui eu sempre convivi com pessoas que gostavam de samba e tal, e eu fui até uma escola de samba, e eu me apaixonei por tamborim. E lá o mestre lá não sei, mestre de bateria, ele falou pra mim que eu só poderia tocar se eu tivesse comprado um tamborim com o meu próprio dinheiro. E aí eu fui trabalhar de engraxate para conseguir. Depois de 3 meses eu fui lá com o meu tamborim comprado com o meu dinheiro. E aí ele não deixou eu participar, e aí foi quando veio a primeira impressão de palavra para mim. Veio a impressão de que as pessoas têm que cumprir, e eu fiquei muito triste com isso. Mas eu continuei trabalhando mesmo assim, então aquilo ali foi um aprendizado para mim. E eu contei isso porque eu não esqueço mesmo. Eu queria socar esse cara. Não, eu também. Cara, é que você era muito pequeno, né, Robson? Exatamente. Mas, cara, imaginador, Era um desafio, né? Um menino de 7 anos esperando uma coisa, fez por onde, fez acontecer. E isso deve ter sido uma dor terrível, né, cara? É o desafio, né? Então o cara propôs o desafio porque talvez eu não cumpriria aquele desafio. Então eu acho que o que motivou ele a falar aquilo era exatamente isso. É que ele não pensou que tinha um cara que poderia desafiá-lo mais ainda. A partir dali, para você, a palavra passou a ter um significado desde muito cedo, né? O que foi uma dor, sem dúvida, também não deixa de ser uma oportunidade, né? Exatamente. Ter palavra deve ter te ajudado muito durante a sua trajetória. Caramba. Isso é o mais importante. Mas e aí, depois que você continuou trabalhando, né, você tem uma história interessante na sua sequência numa borracharia. Sim, eu comecei a trabalhar na borracharia do meu tio e foram alguns anos que eu trabalhei nessa borracharia. Trabalhei como empacotador de supermercado. Eu acho que o Rodrigo falou algo que nós perdemos alguns valores. E quando ele fala dos Estados Unidos, algumas coisas dos Estados Unidos, eu vejo que lá eles têm esses valores que nós tínhamos antes. Antigamente a gente tinha aquele negócio de guardinha, tal, essas paradas que faziam com que a criança trabalhasse, mas de um modo que ela não se sentia trabalhando, e sim educado. E eu sempre tive isso. Então, nós tínhamos períodos. Então, comecei a trabalhar com o meu tio, e isso não me fez nem menor nem maior, me fez honrar compromissos. E esses compromissos eu honro até hoje. Então, foi importante para mim na infância ter esse aprendizado. Trabalho pesado, né, cara? Borracharia. Era um trabalho pesado e me ensinou bastante, que eu tenho alguns pinos na coluna hoje. Então isso foi devido a esse trabalho, mas não como... Porque era um trabalho muito árduo, sabe? Então era uma coisa muito difícil de fazer. Mas não que aquilo me deixou de me ensinar algo. E sim me ensinou a ser exatamente o que eu sou hoje.
independente de qualquer coisa, mas me ensinou a ser o que eu sou hoje, ter compromisso, ter horário, porque... Sobre horário, né? Inclusive, você morava onde nessa época? Eu morava na Vila Medeiros, eu não sei se alguém conhece, a Vila Medeiros, perto da Vila Maria. E eu tinha que andar de lá da Vila Medeiros até a Vila Galvão, todos os dias, ida e volta. E quando eu chegava atrasado, isso atrasado 1 minuto, tá? Não era tipo atrasado 1 minuto. Se eu chegasse 7h01, eu tinha que ir até o Tabuão, que era onde era a borracharia. E se eu chegasse 1 minuto antes, eu esperava do lado de fora, e isso me fez ter compromisso. Não importa se é 1 minuto, ou 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, isso impactou a minha vida até hoje. Então eu tenho muito compromisso com o horário. E isso faz a gente também refletir a respeito de compromisso com as pessoas. Então você ter palavra, você ter compromisso com o horário, saber que as pessoas não podem estar ali à mercê da sua disposição, e sim, se você tem um compromisso, as pessoas também têm compromisso também. Então isso fez muita diferença para mim. Tinha um horário que se você chegasse, dava até para tomar café. Se eu chegasse 15 minutos antes. Agora, quanto tempo dava quando você tinha que fazer essa caminhada toda? Cara, que eu me lembro, dá uns 40 minutos mais ou menos de caminhada, 40 minutos, 1 hora. Até a casa dele. Até a casa dele. Aí depois o outro trecho, mais ou menos a mesma coisa também. Exatamente. E assim, não era para ganhar salário, era para ganhar 10 URVs. Para quem o Rodrigo também falou alguma coisa de mudança de plano real e tal, que não tinha, mas era mais ou menos isso, era 10 URVs que eu ganhava por mês. E aí você chegava atrasado, tinha desconto no salário? Não? Tinha desconto do tempo que eu, desse período que era 7 horas que tinha que chegar, então até eu chegar na borracharia demorava, chegava às 9, então essas 2 horas de diferença tinha desconto. O tio era um cara legal também, né? Gente boa. Tá certo. Bom, você confidenciou, né, durante as nossas conversas, que você não teve a presença do seu pai, né, durante essa sua primeira infância. Você veio ter contato com ele depois de adulto, né? Então, e aí, assim, a sua referência, então, era o seu avô. Como que era essa relação com ele? Meu avô eu tava ouvindo ele falar, e algumas coisas assim, tipo, batia exatamente com as coisas que eu vivi e muitas pessoas viveram, né? Então, meu avô era aquele cara que, olha, sai da rua, a rua não dá camisa pra ninguém, sabe? Aquela pessoa que sempre falava isso, que tinha que estudar, que tinha que fazer por onde, trabalhar como funcionário e tal. E meu avô era um cara muito, muito bacana. Ele foi meu pai, ele foi minha mãe, porque minha mãe vivia muito em função dela, não vivia em função minha e do meu e do meu irmão. Então, o meu avô foi o cara que me fez entender algumas coisas, mesmo ele sendo uma pessoa humilde do jeito que ele era. Ele me fez entender exatamente o que eu precisava entender naquele momento. Eu vivi muito pouco com meu avô, porque meu avô era como meu pai e minha mãe, como eu disse. Ele faleceu no dia 20 de janeiro de 93, e minha mãe no dia 10 de fevereiro de 93. Então isso era muito difícil. Agora, o seu avô, além de... Tem uma curiosidade interessante, você gosta muito de antiguidade, isso tem a ver com ele, né? Foi com ele que você aprendeu esse gosto. Meu avô tinha um quartinho que era exatamente isso. Nesse quartinho é que ele... Se eu fosse... Hoje eu trabalho com barbearia, a gente faz tudo em função de barbearia. Se eu fosse montar hoje uma barbearia, acho que nesse quartinho dele dava pra montar umas 20 barbearias, só com coisa antiga. Bom, a relação com a sua família, né? E aqui a ideia não é simplesmente dramatizar, né? Enfim, até porque a tua história, toda ela é muito marcante pela forma como você fez boas viradas, né? Mas era uma família madrasta, né? Era difícil a relação. E aí você perdeu a mãe e o pai, e aí como é que foi? Com quem que você ficou? Então, até esse período entre os 13 anos de idade, até eu completar quase 14 anos, eu saí desse emprego porque eu tive problema na coluna. E muitos de vocês devem falar, tá vendo? Por isso que criança não pode trabalhar e tal, e assim por diante. Imagino isso que vocês devem estar pensando. Mas eu tive esse problema, mas o meu maior problema não era esse. Era a falta o descaso com a minha família comigo.
Então eu não tinha dinheiro, eu tinha que andar pra caramba para poder ir pro trabalho. Tinha uma série de problemas que eles não acreditavam que eu tinha, e isso foi o que desmotivou e o que me motivou a fazer outras coisas. E quando eu saí desse emprego do meu tio, a minha família virou as costas. Então tudo que eu tinha como família viraram as costas. E eu tive problemas dentro de casa com a minha tia, com os meus tios e tal, e a melhor solução, para não entrar muito em relação às coisas que a gente falou, resumidamente essa parte, era preferível morar na rua do que propriamente dentro da própria casa. Eu morava nesse quartinho do meu avô e não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada, e eu ainda tinha uma tia que trancava o banheiro e eu não podia usar o banheiro, então era melhor morar na rua do que propriamente ali onde eu estava naquele momento. E eu optei por isso, e eu fui morar na rua. A rua era menos hostil. Agora, ainda, né, voltando um pouco na época da sua mãe, falando de palavra, né, teve um momento em que ela se mudou para Pirituba, não é isso? Sim. E aí que você seguiu com ela. Como é que foi esse momento da tua vida? Eu fui um cara muito difícil dos meus 11 anos, 10 até os 11 anos mais ou menos, eu fui um cara muito difícil, muito indomável. Então, foi o período que eu vivi com a minha mãe. Então, foi esse o único período que eu vivi com a minha mãe, porque eu fui expulso de uma escola, injustamente, diga-se de passagem, que era uma escola que eu amava mesmo, gostava muito. E eu fui morar com a minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu me vi longe dos meus amigos, longe da minha casa, longe das minhas referências, que era o meu avô, meu pessoal, meus amigos. E eu fui um cara muito difícil. Eu cabulei durante um ano inteiro, praticamente. E aquele ano foi um ano praticamente de desgosto, principalmente para minha mãe, né, que nunca tinha morado comigo, e naquele momento ela estava morando comigo e um cara problemático. Eu preciso te interromper, velho. Pois não. Minha filha não está aqui, ela tem 11 anos, e que bom. Sim. Mas 11 anos é pra você dar defeito mesmo, bicho. Você era uma criança, né? Então, tipo, tudo certo, né, de você dar defeito com uma coisa, vocês que têm filho, uma coisa é o cara dar defeito, uma coisa é o cara dar defeito que eu dei. Então, não era droga, não era nada disso, mas assim, eu ia atrás de balão, ficava a noite inteira atrás de balão, ia vender bala em trem, fazia um monte de coisa, cara. Então, nada que a pessoa imaginava que eu fazia. Mas nada nada para prejudicar nem a mim, nem as pessoas, mas sim exatamente essas coisas, sabe? Que eu não queria estar perto daquele lugar. Eu não queria estar naquele lugar. Então, quanto mais longe eu estivesse, melhor era para mim. Então, era exatamente o que eu pensava. E aí você começou a ir mal na escola e tal? Não tinha escola. Não ia para a escola. Mas tem uma questão relacionada à escola que acabou te prendendo lá, porque devia ser muito difícil. O seu mundo, o centro do mundo para você era Vila Maria, né? E aí você vai para Pirituba. Nessa época, eu estava no Jardim do Amar, que é perto do Tremembé, não sei se alguém conhece. E nós nos mudamos para Pirituba. E quando nós mudamos, minha mãe começou a ficar muito doente. E eu fiz uma promessa para ela que foi que eu nunca mais iria mal na escola. E isso foi até que ela veio falecer no outro ano. Foi exatamente o que eu fiz. Palavra. Cara, aí você se viu sem o seu avô, que era seu herói, sem a sua mãe, que, bem ou mal, com as ausências, você tinha uma boa relação com ela, né? Numa casa que lhe era hostil. Como é que foi você enfrentar esse luto absolutamente sozinho? Era absolutamente sozinho? Tinha alguém em seu socorro? Como é que era isso? Não, só tinha eu e meu irmão, né? Meu irmão foi morar com o pai dele, eram pais separados, pais diferentes. E ele foi morar com o pai dele e eu fiquei nesse quartinho, vivia sozinho. Então, meu tio, que era esse responsável por mim, ele tinha a tutela, ele rasgou a tutela, falou que não era responsável. E a partir daí era eu sozinho. É exatamente isso. É difícil até de imaginar, né? E foi nessa época que você saiu da borracharia? Foi nessa época, logo depois que minha mãe faleceu, mais ou menos. Minha mãe faleceu em fevereiro, mais ou menos em junho, mais ou menos eu saí em junho. O quanto doíam suas costas? A ponto de quê? Pra caramba. A ponto de eu não conseguir andar. E aí eles achavam o que disso? Eles se voltaram contra você? Não foi. A questão de eles virarem as costas não era exatamente
problemas de saúde, e sim eu ter saído e ter jogado o meu futuro fora. Era exatamente isso que eles falavam: você jogou o seu futuro fora. Você não quer mais trabalhar com o seu tio e ele não quer mais você lá. Na realidade, não é que ele não queria, ele já não queria, ele só queria um motivo para não estar lá. Então, isso é importante. E aí, quando você foi para a rua, você foi com que pensamentos e com que coisas? O que você tinha? Olha, uma coisa bacana que minha mãe sempre me ensinou foi andar na rua. Então, minha mãe era uma pessoa da rua. E ela me ensinou sempre a andar na rua. E todos os lugares que eu ia, que ela me levava junto, ela falava: olha, esse ônibus passa aqui, esse lugar vai para cá, aqui passa tal ônibus que vai para tal lugar, esse é o metrô tal, e assim por diante. E isso me ajudou pra caramba, porque quando eu fui pra rua, a referência que eu tinha era exatamente essa, onde eu já tinha passado antes. Foi quando eu fui para Anhangabaú, fui pra Praça da Sé, fui para esses lugares que era a minha referência. E o que você tinha? Você saiu com uma mala, 2 malas, um carrinho de feira? O que era? Não. Chinelo de cada cor, uma calça vinho que eu tinha e 2 camisetas que eu tinha. E você queria uma carteira de trabalho? Eu queria uma carteira de trabalho. Eu te falei, né, onde eu tirei a carteira de trabalho. Qual que era a dificuldade de ter uma carteira, Robson? A carteira de trabalho, na realidade, não era dificuldade. A dificuldade é que, imagina hoje um cara de 14 anos, um cara de 14 anos não consegue tirar um documento. E tem Google, hein? Não, hoje, se você for pensar, a sua referência de documento é no Poupatempo. Hoje um cara com 14 anos não tira um documento. E eu tinha 14 anos e uma das coisas legais que eu falei pra você, eu tirei meu primeiro RG foi no primeiro DP de Guarulhos. Quem aqui tirou carteira de RG no primeiro DP do Nacional? É nóis! Tamo junto! O que eu me lembrei foi que eu fui matriculado numa escola, que era minha escola, né? Eu fui matriculado nessa escola e lá tinha o RG, mas era a cópia. E eu não tinha documento nenhum, nenhuma folha de documento, nenhuma. Imagina um cara sem ler e sem documento. Era exatamente isso. E eu me lembrei dessa escola, eu fui até a escola e peguei a xerox desse RG, falei que precisava daquele documento para fazer alguma coisa. Eu até te falei o que era, não lembro agora, mas eu precisava daquele documento e a diretora me deu aquele documento. E eu plastifiquei aquilo ali e fui e vim até alguém já deve ter feito isso, até a Mãe dos Homens, lembra que tirava a carteira profissional na Mãe dos Homens. E eu tirei lá e falsifiquei a assinatura de mãe e tudo, para dizer que podia tirar e tudo, e essas coisas que só na cabeça do cara, na hora que vai fazer, que consegue fazer. Animal. Poupatempo é leite com pera, né? Não, antigamente você tinha que fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Então hoje tá um pouquinho mais fácil. Bom, aí você queria ter uma carteira de trabalho porque você queria trabalhar. Era a referência, né? A referência de trabalho é a carteira profissional. Se o cara não tem carteira profissional, o cara não tinha nada. E eu já não tinha documento, ainda não tinha carteira profissional. E aí, quando você conseguiu a carteira, você falou: beleza, agora eu posso procurar emprego. Agora eu posso arrumar emprego. Então, antigamente, não sei se muitos de vocês lembram, mas a gente podia tirar a carteira com 14 anos de idade. Já poderia trabalhar com carteira registrada com 14 anos. Hoje, acho que pulou para 16. Mas eu comecei a procurar empregos aonde era a minha referência. A minha referência era a Vila Maria. Então eu saía do centro de São Paulo e vinha andando, procurando emprego nesse trajeto, até que eu encontrei uma placa dizendo que precisava de office boy. Eu falei: opa, é ele mesmo, né? E você, mas aí como é que era? Porque tinha o chinelo e tal, sim. Era sussa? O chinelão? Não, eu tinha um amigo que durante um período ele tinha uma lanchonete no Brás. E ele era meu melhor amigo de infância e ele me emprestava os tênis para que eu... Norberto.
Ele emprestava o tênis para eu procurar emprego. Respira, Robson. E aí, só que a mãe dele não sabia, né, Robson? A mãe dele era uma portuguesa, ela era linha dura pra caramba. E ele pegava o tênis, levava todos os dias, ia até a lanchonete, eu pegava aquele tênis, colocava e ia procurar emprego. E aí voltava e devolvia. Exatamente. Era exatamente assim. E aí então, você, mas aí você, a gente meio que casava os horários para que desse tudo certo, né? E aí você viu uma placa de office boy um dia na Vila Maria. Na Vila Maria. Aí eu cheguei nesse lugar que isso são coisas que enquanto o Robson se recupera, eu e o Flávio estávamos entrevistando o Robson e é uma história tão insólita que teve um momento em que a gente ficou talvez por 1 minuto em absoluto silêncio assim, e eu não sabia nem para onde colocar meu pensamento, cara. Foi um negócio, né? Porque o Rodrigo falou, né, que a gente não sabe o que acontece na sociedade, né? E nós aqui somos a parte mais, digamos, a gente é mais esclarecido, a gente sabe mais do que a média das pessoas, né? E não sabe nada. Então, quando a gente se depara com uma história dessa, é um soco no estômago, né? E a beleza está nisso, porque do nada o cara vai e faz coisas que às vezes a gente nem sabe o que dá para fazer. Mas vamos lá, Robson. Aí você tinha, o Norberto foi o seu primeiro anjo, certo? E aí você encontrou nesse lugar aí, bom, antes do anjo Marcelo, você encontrou a recepcionista, né? Na realidade, tinha algumas pessoas que trabalhavam nessa empresa, era uma empresa de turismo, se chamava Sunshine Turismo, mostrei até pro Fábio minha carteira profissional que eu tenho até hoje. E lá tinha uma mulher chamada Tânia. E ela me mediu dos pés à cabeça e falou exatamente o que eu estava vivendo. Ela falou, cara, você só pode morar na rua. Porque a camiseta era encardida, claro. A calça era... Imagina o cara, minha calça era de 13 anos de idade. Com 14 anos de idade a calça não servia. Mas a única coisa que de boa era o tênis. Salvar o tênis. E ela falou exatamente isso. Ela falou, não posso te empregar porque você é um morador de rua. Ela falou exatamente isso sem me conhecer. Só que daí saiu esse cara de lá do fundo, que era o dono, chamava Marcelo Nomura, e veio e falou assim, cara, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Então você está empregado. E isso fez muita diferença. E a Tânia, quando viu isso, Marcelão? Ela ficou maluca. Marcelão. Ela ficou maluca, porque na realidade ela, sei lá, não sei. Você tá louco, né? Eu não sei explicar, porque na realidade toda a referência que a gente tem, sei lá, toda a referência, eu não sei qual seria a minha reação em ver um cara no meu estado. Ela achava que você podia fazer o quê contra a empresa? Não sei, eu imagino. Talvez roubar a empresa? Sim, que foi, claro, não aconteceu isso, mas tinha uma bicicleta que a gente usava, né, para fazer serviços na avenida, próximo, para ajudar em uma semana a roubar a bicicleta. Aí, conclusão, quem é o culpado? O cara que entrou ali. Só que eu me propus a pagar e paguei aquela bicicleta. Com meu primeiro salário eu paguei a bicicleta. Eu ganhava 96 RVs. E eu paguei essa bicicleta. Porque era muito mais importante para mim fazer aquilo. Provar que eu não era aquilo. Ela deve ter tripudiado. Ah, tá vendo? Falei e tal. Com certeza ela falou. E o Marcelo? Ele pô, naturalmente ele balança. Normal, ele né? balançou porque na realidade ele não tinha ideia, né? Então não sabia. Ele estava apostando, na realidade. Sei lá, essas coisas que a gente que não. Eu tenho. Eu não sou religioso, mas eu creio num Deus que pode ajudar, que pode fazer a diferença. E nessa trajetória eu acredito que tem a mão de Deus.
eu sei que é clichê, né? Mas o Rodrigo falou um pouco disso, da questão dos sinais exteriores, né? E eu acho bem importante a gente se lembrar, porque assim, é fácil falar no dia a dia, mas diante de uma história dessa, eu acho que ganha mais significado. A gente dá muita importância para casa, né? Então, quer dizer, por algum momento aquela moça, e tudo bem que eu tenho vontade de socar ela também, né? Ah, não pode, porque ela é mulher, né? Eu sou politicamente incorreto. Mas, entenda, é muito cruel, mas assim, não dá pra gente também... Não dá. Porque isso é medíocre, isso é a média, né? As pessoas medem os outros por aquilo que vestem e tal, e esquecem que tem um ser humano ali debaixo da roupa. Pode estar suja, encardida, mas é uma pessoa, igual a gente, né? Filho da mesma criação, carrega a mesma centelha divina. É uma pena que a gente esqueça disso. Mas tem um lado bom nessas coisas, porque além de eu conseguir provar isso, esse cara ficou tão meu amigo que eu me encontrei com ele esses dias, mostrei até pro Fábio, me encontrei com esse camarada esses dias e assim, depois de muitos anos, sabe? E essa pessoa que trabalhava com ele, eu não sei se é um prazer isso daí, eu não sei o que é, não sei dizer, mas eu consegui mostrar para ele que ela estava roubando ele. Então, ela montou exatamente uma agência de turismo e fez com que a empresa dele falisse depois de algum tempo. E ele me deixou uma herança, né? Ele deixou uma herança para mim que foi uma possibilidade de emprego numa outra empresa. Não sei nem se é isso. Eu ia te perguntar sobre o registro, porque sim. Como é que faz, né? Você tinha sim. carteira e tal, mas você tinha 14 anos. Eu fui registrado por ele, exatamente porque, na realidade, antes de tudo isso, antes de eu começar a falar sobre a outra parte, deu um pauzinho nesse negócio de tênis, porque na realidade ele não sabia que eu morava na rua. Então deu um pauzinho aí nesse período e eu fui buscar o tênis, meu amigo tinha ficado doente e acabou eu não conseguindo o tênis naquele dia, e eu tive que ir trabalhar com um chinelo, uma cor na outra, e sempre a mesma calça. Isso já tinha tempo já. E quando eu cheguei lá, o cara me olhou e falou: meu Deus, o que é isso? Eu me lembro das cenas, sabe? E eu fiquei muito envergonhado porque, na realidade, sei lá, eu não sei dizer o sentimento que eu tive naquele momento, mas eu fiquei com vergonha. E eu saí correndo na avenida e fui embora, correndo, maluco. E ele foi atrás de mim. E quando ele foi atrás de mim, ele fez exatamente o inesperado, porque a primeira vez ele já tinha feito o inesperado, né? Na segunda vez ele fez a mesma coisa. Então ele me chamou, perguntou o que estava acontecendo, e eu não tinha o que fazer. Vamos falar o que está acontecendo. E eu expliquei para ele, falei que eu morava na rua, que não tinha... Falei tudo. Tudo que eu acho que não dava para falar naquele momento, porque eu já estava prorrogando, porque o cara queria me registrar e eu não tinha documento. Eu tinha documento, mas não tinha documento, porque... todo mundo sabe que tem uma lista de documentos para ser registrado, não é só a carteira profissional. E nesse período eu não tinha todos os documentos e eu ia prorrogando aquilo ali. Mas nesse dia não teve jeito, eu tive que falar e tal. E aí veio o inesperado, ele me mandou ir num local, no Largo do Paissandu, tinha uma loja de roupa, a esposa dele trabalhava lá. E eu peguei uma encomenda que ele pediu para buscar, e chegando lá, um saco cheio de roupa, cheio de tênis e tudo mais. E isso me ajudou pra caramba também. E ele falou pra mim que eu podia morar lá naquele lugar. Esse cara é o cara que eu queria muito poder apertar a mão. E aí, quando foi para registrar, ele entendeu o tamanho da bucha, né? E quem poderia assinar por você era o seu tio? Sim, o dono da tutela, né? Tinha uma tutela, então ele poderia assinar judicialmente, legalmente ele podia fazer isso. Você chegou a pensar em pedir para ele? Não, pedi. E ele? Falou que não. Legalzão. E aí, como é que vocês resolveram, você e o Marcelo, essa pendenga? Falsificação de documento. Tá vendo? A gente vê às vezes a pessoa fazendo uma coisa errada, a gente não sabe o contexto, né? Ele assinou todos os documentos no lugar do meu tio. Então, todos os documentos que precisavam ser assinados para registro foi ele que assinou. Então, é assim, é que eu falei para ele, pro Fábio, que eu queria trazer a carteira para vocês darem uma olhada, mas aqui acabei esquecendo. Mas não tinha a mínima possibilidade, não tinha ninguém, nenhum parente poderia assinar aquilo ali naquele momento. Então, ele foi lá e assinou o documento e boa. Ainda falando do Marcelo, quando ele descobriu que você não podia, que você não morava em lugar nenhum, ou melhor, morava em qualquer lugar, né? Você disse que ele deixou você morar ali, na loja.
Eu morava na Guilherme Cote, onde era a Sunshine. Ele deixava aberto a porta e eu entrava, porque o dono da imobiliária, se alguém conhecer, também teve. Agora já foi, né? Na imobiliária Raul Rodrigues, eu não sei se alguém conhece. Era o dono do prédio. E aí, o cara nunca ia aceitar aquilo, né? Então aí o cara ele deixava a porta aberta, aí eu entrava e trancava por dentro, mas sempre depois da imobiliária fechada. Pra ninguém ver, claro, né? E aí ele arrumou um sofazinho para que eu dormisse. Essa história, inclusive, a gente vai ver lá na frente que ela se assemelha a outra história. Mas você disse que ele te deixou uma herança. Ele percebeu que estava quebrado, sim, e aí ele deu um jeito de te colocar num outro lugar. Ele arrumou uma entrevista para mim numa empresa chamada Flytour, não sei se alguém conhece, mas eu fiz uma entrevista lá e consegui, na realidade, depois de um tempo, eu consegui trabalhar na Flytour. Esse depois de um tempo, viu, gente? Ele está economizando por causa do nosso tempo aqui, porque foi outra epopeia. Tinha um mago lá também, tinha um cara chamado Marcos lá, que era o cara terror de qualquer pessoa do mundo. Tem até uma história engraçada, a gente falou, né? Que quando eu consegui um emprego, ele pediu o atestado de antecedentes. Aí, o dia que ele falou isso, eu falei, ferrou, não tem nenhum emprego. Aí eu falei pra ele, não tenho pai, como é que eu vou arrumar o atestado de antecedentes? Não tem como. Ele era de ascendentes, né? Na realidade, ele queria o meu antecedente criminal, mas na hora que ele falou antecedentes, eu falei, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho antecedentes. Meus antecedentes morreram, né? Não, o pai não, né? O pai. Se vocês vão pensar, pra mim fazia sentido naquele momento, mas deve ter virado piada, deve estar rolando até hoje. Só vale lembrar que você tinha 14, né? Sim. 15, talvez, naquela época, né? E, enfim, aí você foi trabalhar na Flytour. Eu digo que a história é interessante, né? Aliás, eu acho que deve ter uma palavra que exprima melhor isso do que interessante. Sim. Porque o Eloy, da Flytour, morou num sofá na Estela Barros, não é isso? Então, conhece essa história? É isso? Era na Estela Barros? Era na Estela Barros. Então, esse cara pensou em se matar e ele edificou um dos maiores, se não o maior grupo de turismo corporativo. Tem alguma coisa que eles são maiores. Alguém conhece a Flytour lá? Quem conhece a Flytour aí? Levanta a mão. Conjuntos Árabes 222, Avenida São Luís. Consolação com a Avenida São Luís, Conjuntos Árabes 222. E aí você conseguiu trabalhar lá. Como é que foi essa experiência? Olha, depois que eu passei nisso, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, porque na realidade, imagina hoje, né? Falei isso pro Fábio e eu fiquei pensando depois, nem lembrava muito disso, porque tinha um ticket de refeição. Imagina um cara com um ticket de refeição, ganhava já 100 e poucos ORVs, já tinha passado quase para o plano real já, e era R$7 o ticket, então era muito dinheiro. Tipo, dava para almoçar no Galetos e era muito legal. E tinha um Galetos quase em frente, era muito legal assim. Tipo, o McDonald's dava para comprar uns 3 com ticket. Então a gente se revezava, né, os office boys para comer, porque dava para comprar muita coisa com o ticket. E detalhe, a roupa do office boy era a Picadilly, que tinha lá na Praça Dom José Gaspar. E assim, todos os office boys eram muito bem vestidos. Eu não sei hoje como se existe ainda, mas era muito bem vestido.